Olá, bom dia, que Deus te abençoe hoje e sempre. Nosso segundo dia de retiro tem como tema Nascimento e Fuga de Moisés. Moisés tirado das águas. Com certeza também Deus já te tirou de algum lugar físico ou espiritual em qual você se encontrava. Moisés, já crescido, saiu para ver seus irmãos hebreus. Quais são os hebreus de hoje? Os pobres, seja ele qual for, principalmente os espirituais. Porque quando você é pobre espiritualmente, qual miséria que você vive, Moisés faz justiça com as próprias mãos. Quando vê os egípcios maltratando os seus irmãos, era um tempo de muita opressão para os hebreus. Mesmo sendo criado com os egípcios, Moisés agia diferente. Não maltratava os irmãos. Acredito que algo de bem estava dentro dele, que o impedia de oprimir os hebreus. Moisés, por medo, fugiu, retirou-se para Madiã e assentou-se junto a um poço. Moisés faz justiça com as próprias mãos. Houve uma morte e, consequentemente, um pecado. E assim acontece conosco. Quando estamos em pecado, seja ele qual for, fugimos, nos retiramos do convívio com os demais. Paramos em nós mesmos e daí nasce a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E agora só cabe a nós, quando estamos neste pecado, seja ele qual for, ou sermos o balde do poço, que vai afundando cada vez mais, baixa da corda, ou a rodona, que vai levantando, erguendo este balde transbordante e que sacia a sede de muitos. E esta só depende de cada um de nós. E quantas vezes Moisés não foi, e quantas vezes nós somos tirados deste poço? Muitas vezes estamos lá no fundo. Moisés não foi só tirado das águas quando criança, foi também tirado de suas misérias e pecados. Num simples gesto de ajudar o próximo, não quando quis fazer justiça com as próprias mãos, mas quando olhou com misericórdia para seus irmãos e quando ajudou as filhas de Raguel ou Jetro, depende da tradução, e muitos teólogos dizem que é Jetro, mas não importa, o importante é que aconteceu em Madiã. Que Madiã também significa julgamento ou contenda. Podemos dizer que ali Moisés foi julgado por Deus para seguir ou não sua missão. E nós, quantas vezes Deus não nos tirou do pecado e de nossas misérias e ainda não sabemos o que Deus quer de nós. Sabemos que muitas vezes é mais fácil nos entregar ao pecado do que vencer a nós mesmas pelas virtudes, sem esquecer de entender o que é pecado, para não achar de agora em diante que tudo é pecado, e não é bem assim. Nossa vida é um contínuo êxodo, quer gostamos, quer não. Travar uma luta não com os outros, mas comigo mesmo. Então, este é o nosso tema e uma simples reflexão com alguns tópicos para você meditar o dia de hoje, que são muito ricos, e o tempo muito curto. Então, espero que você aproveite bem e vamos meditando junto. Espero que estejam gostando e que Deus te abençoe hoje e sempre.